Olá, pessoal. Eu vou aqui resolver o formulário, né, sobre inox que eu para vocês agora na última semana, tá? Então, eu dividi aqui as questões, coloquei na ordem lógica aqui para eu resolver, mas lá no formulário ela pode não ter aparecido exatamente nessa ordem, ok? Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala sobre a pirita, né? Então, a pirita é um mineral que possui essa composição química aqui, tá? Então, ela possui essa composição de FeS2, com o nome de disulfeto ferroso, tá? Então, a grande sacada para resolver essa questão é verificar aqui exatamente a terminação "o" na palavra ferroso. Então, se você observar a palavra oso, tá? Em uma determinada nomenclatura, quer dizer que aqui você tem o maior, quer dizer, desculpa, você vai ter um menor NOx, tá? Se você observar a palavra com terminação ico, você terá, então, um maior NOx para aquele determinado elemento, né? Então, aqui nessa palavra você tem ferroso. Então, o ferro, né, o átomo de ferro, está no menor estado de oxidação. Qual é o estado de oxidação do ferro? Né, ele pode estar no NOx mais 2 ou mais 3. Então, são esses os dois possíveis NOx para o ferro. Né? Então, se ele tiver com NOx mais 2, vai ter a terminação oso. Se estiver com NOx mais 3, com a terminação ico. Tá? Então, em bases, por exemplo, eu posso ter o FeOH2, que será o hidróxido ferroso, enquanto que o FeOH3 será o hidróxido férrico, ok? Então, aqui, essa palavra uso quer dizer que o NOx do ferro será mais 2, então, se o ferro é mais 2, o S2 tem que ser quanto? Menos 2, né? Para a soma dar zero. Menos 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1, tá? Então, assim é que a gente encontra o NOx do ferro aqui para essa primeira questão, tá? A segunda questão fala sobre soluções de cloro, permanganato e água oxigenada, tá? Então, você já deve ter ouvido falar sobre usar cloro para limpar a piscina, por exemplo, né? Então, é preparada uma solução com cloro, tá? Esse cloro é utilizado para matar os micro-organismos e limpar a piscina, né? Permanganato de potássio e água oxigenada são soluções utilizadas para limpeza de ferimentos, por exemplo, tá? Então aqui, para que o que é que a gente pode observar, né, dessas substâncias, né? Então aqui existe a possibilidade de ser emulsificante. Emulsificante não é, né? São substâncias que aumentam a viscosidade, quer dizer, diminuem a viscosidade de um determinado líquido ou solução. Por exemplo, o álcool em gel, né? Ele é preparado pela mistura entre a solução de álcool, né? O álcool 70, por exemplo, com um emulsificante, tá? Então essa mistura
vai dar aquele aspecto gelatinoso, né, para o álcool em gel, tá? Desidratante não. Desidratante, por exemplo, existem substâncias que você pode usar como desumidificador, né? Por exemplo, tá? Então, se você usar, tem uns produtos que você compra no supermercado que ele é para tirar a umidade do meio, então você pode deixar, sei lá, dentro do guarda-roupa para evitar que haja mofo, esse tipo de coisa, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, embalagens de sapatos ou outros tipos de embalagem de remédio, um saquinho com sílica, né? Um potinho com sílica ali é para tirar a umidade, evitar que mofe ou estrague, né? Pela umidade, tá? Soluções ácidas, né? São soluções que aumentam o pH, diminuem o pH do meio, e soluções básicas são aquelas soluções que aumentam o pH do meio, né? Então, nenhuma dessas aqui estão enquadradas nessas classificações, né? Sobra a opção de oxidante, tá? Então, para que uma determinada substância ela atue como agente oxidante, ela vai reduzir, tá? Então, qual seria a redução, por exemplo, aqui? Então, o cloro aqui ele está no estado de oxidação zero, tá? Então, quando ele passar, por exemplo, para cloreto, que é o Cl-, ele vai ficar com estado de oxidação -1, vai reduzir, então vai atuar como oxidante. No permanganato, o manganês aqui ele está no seu maior estado de oxidação, que é +7, tá? Então, ele pode reduzir, por exemplo, para MnO2, né, +4, ele pode reduzir ainda para o íon manganês 2+, tá? Que vai ser +2, o NOx. Então, de +7 ele só pode diminuir, então ele só vai atuar como agente oxidante, tá? Aqui na água oxigenada, né, quando você coloca no ferimento, por exemplo, né, você observa aquele aumento da espuma ali, né? A água oxigenada vai se transformar em água, tá? E aí você tem o oxigênio aqui, o NOx -1 e aqui -2. Então também houve uma redução, tá? Com a liberação de oxigênio, tá? Então também atuará como agente oxidante, beleza? Então aqui a opção correta seria atuar como agente oxidante, certo? Bom, a terceira questão, ela fala sobre o cromo, né? O cromo pode ter diversos estados de oxidação. Eu quero saber qual dessas substâncias aqui o NOx é +3, tá? Então, quando a substância é simples, o NOx é zero, tá? Aqui o NOx é quanto? O oxigênio é -2, então o cromo vai ser +2 para a soma dar zero, né? Aqui o NOx do oxigênio -2 vezes 3 vai dar -6. Então aqui tem que ser +6 dividido por 2 mais 3, né? Ou então você verifica assim, ó, Cr2O3. Então esse 2 vem para cá, esse 3 vem para cá positivo. Aí fica 3 mais e O2 menos. Beleza? Aqui nos ânions, tá? A soma vai dar igual a carga do íon, tá? Então aqui a carga é -2, aqui também, então a soma dos NOx, do cromo e do oxigênio tem que dar -2. Então o oxigênio aqui -2 vezes 4 vai dar -8, para a soma dar -2, o cromo tem que ser quanto? +6, né? Aqui o oxigênio -2 vezes 7, -14, -14 para somar +12 vai igualar a -2, né? +12 dividido por 2 vai dar +6, tá? Então, onde é que o átomo possui número de oxidação +3? Aqui no óxido de cromo 3, tá?
A quarta questão, também sobre NOx do elemento aqui, no caso, o elemento central, né, o fósforo, tá? Então você tem o hidrogênio mais um, né, com exceção dos nitretos, o oxigênio menos 2 com exceção dos peróxidos, superóxido ou ligados ao flúor, né? Não é o caso aqui. Então a gente vai somar e igualar a zero, tá? Então se você tiver dificuldade para fazer de cabeça, pode fazer também a equação, tá? Não vou fazer para todas as, as substâncias, porque aí o vídeo vai ficar muito extenso. Então, mais um vezes 3 vai dar mais 3. O NOx do fósforo, como só tem um fósforo aqui, eu vou somar x, tá? 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E isso dá igual a zero. Então, o x vai ser igual a mais 3. Beleza? Deixa eu fazer essa aqui que tem 2. Então, se eu fizer 4 vezes o NOx do hidrogênio mais um, mais aqui, como eu tenho dois fósforos e eu quero saber o NOx do fósforo, que é x, eu vou colocar 2 vezes x, mais 5 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Opa, menos 2. A soma vai dar zero. Então você faz com calma. 2x, aqui menos 10 mais 4 é menos 6, igual a zero. Passa para lá o 6 positivo, divide por 2, o x vai dar mais 3, tá? Então, o NOx sempre deve ter o sinal, beleza? Então, sempre você vai colocar o sinal, mesmo que seja positivo, tá? Os próximos, né? Aqui o oxigênio menos 2 vezes 3 menos 6. Aqui soma com mais 2, né? Falta mais 4 para dar zero. Aqui menos 2 vezes 2 menos 4. Já tem mais 3, então o fósforo vai contribuir com mais um, né? E aqui o oxigênio menos 2 vezes 3 menos 6 já tem mais um, então o fósforo vai ser mais 5, ok? Então aqui na primeira foi mais 3, na segunda mais 4, na terceira mais 3, na quarta mais um e na quinta opção mais 5. O maior estado de oxidação, portanto, é essa opção, ok? Essa questão, né, ela mostra a fórmula estrutural do formol, né? Então é como o formol atua como conservante de tecidos animais e cadáveres, né? Então, como o formol oxida, ele impede que os tecidos oxidem, ou seja, se degradem, né? Então, eu posso fazer, né, usando a fórmula molecular, como a gente está acostumado a fazer, H2CO, nesse caso, e aqui H2CO2, tá? Então aqui, mais um vezes 2 mais 2, o oxigênio aqui menos 2, então o carbono vai ser quanto? Ora, mais 2 com menos 2 já está dando zero, então o carbono só pode ser zero, beleza? Então nesse caso aqui, o NOx do carbono vai ser igual a zero, tá? Observa que tem um detalhe interessante, né? Você observa que a primeira regra, né, do número de oxidação diz o quê? Que substâncias simples têm um NOx igual a zero, tá? Mas aí, aqui nessa estrutura, o NOx é igual a zero, mas a substância não é simples, né? É uma substância composta. Então veja que a volta não é verdadeira. A ida, beleza, né? Substância simples sempre será zero. Mas nem toda substância que tem um elemento igual a zero será uma substância simples, né? Então aqui, só descobrindo essa, você já saberia que a opção correta é a primeira, né? Mas vamos calcular aqui o segundo. Aqui vai ser mais um vezes 2 mais 2, oxigênio menos 2 vezes 2 menos 4, então o carbono será mais 2.
né? Então, aqui vai ser mais 2, tá? Então, a opção correta é a variação, né, de 0 para mais 2, tá? Existe outra possibilidade de você calcular o NOx, que é considerando cada ligação como sendo 2 elétrons, né? Então, se tem uma dupla aqui, será 4 elétrons, aqui 2, tá? E aí você lembra da fila de eletronegatividade, né? Tem um macetezinho, né? Fui ontem no clube, certo? Fui ontem no clube, briguei, e, tá? Saí correndo para o hospital, certo? Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, essa é a fila de eletronegatividade. Quanto mais à esquerda, mais eletronegativo, né? Então, flúor é mais eletronegativo, depois vem oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os demais metais, tá? Então, você tem aqui que nessa molécula, né, a gente tem que elementos. A gente tem o oxigênio, que ganha do carbono, né, que ganha do hidrogênio, tá? Então, nessa disputa aqui pelos elétrons da ligação, o oxigênio ganha do carbono e o carbono ganha do hidrogênio, certo? O oxigênio ganha do carbono e o carbono ganha do hidrogênio, tá? Então, aqui você tem dois elétrons, né? Então, o carbono, ele é da família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, tá? Então, aqui ele está com 4, não tem diferença para o elemento neutro, então ele vai ser zero, tá? O carbono aqui, ele perdeu para o oxigênio, só ganhou do hidrogênio, ficou com 2. Então, se ele perdeu 2, ele ficou com carga de mais 2, tá? Então, há situações em que você tem uma cadeia grande, então você tem diversas ligações químicas, então você pode observar o carbono com diversos NOx possíveis, tá? Aí você tem que fazer de um por um. Aqui, como a situação é apenas de um carbono, então tanto faz fazer por esse método aqui ou por esse, ok? Vamos aqui para a próxima questão, a questão 6, que também é de determinação do NOx, tá? Então você tem aqui ácido sulfuroso, ácido carbônico, ácido silícico, ácido pirofosfórico e ácido perclórico. A gente quer saber qual é o número de oxidação do elemento central, né? O elemento que está no meio da molécula, tá? Então você tem o hidrogênio, né? O hidrogênio mais um e o oxigênio menos 2, tá? Então vamos lá. No primeiro, H2SO3. Qual vai ser o NOx do enxofre aqui? Bom, se o hidrogênio é mais um vezes 2, vai dar mais 2. Oxigênio, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 já está anulando mais 2, falta mais 4. Né? Mais 4, mais 2, mais 6, que anula menos 6. O ácido carbônico, H2CO3. Né? Observa aqui ó, a mesma fórmula. H2CO3, H2SO3, então mesmo NOx, tá? Né? Aqui H2SiO3, olha que beleza, então a mesma fórmula, né? Então vai ser mais 1 vezes 2 mais 2, 3 vezes menos 2 menos 6, então do meio será mais 4.
Só por só pela primeira a gente já marcaria, né, a opção correta. Mas aí vamos demonstrar os demais ácidos. Agora vem o ácido pirofosfórico, H4P2O7. A fórmula mudou, então a gente vai ter um NOx diferente, né? Então 7 vezes menos 2, menos 14. Aqui já tem mais 4, então falta mais 10. Mais 10 dividido por 2 vai ser mais 5. O ácido perclórico, HClO4, né? Então 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Aqui já tem mais 1, então o cloro vai ser mais 7. Ok? Então, resposta correta a essa alternativa aqui, né? Que só pela primeira resposta a gente já marcaria, né? Questão 7. Bom, na questão 7, a gente tem nessa questão a gente tem uma equação, tá? E a gente quer saber qual é o agente oxidante e qual é o agente redutor, tá? Então, para a gente descobrir qual é o agente redutante e o agente oxidante, né? Redutor e oxidante, a gente tem que se perguntar qual é a substância que possui o elemento que reduz, tá? Se eu quero saber o agente redutor, eu vou fazer a pergunta: qual é a substância que possui o elemento que oxida, tá? Então você lembra quando visualizar essa palavra, essa inversão, tá? Então anota para você ficar focado em procurar o contrário, né? Então, agente oxidante é buscar o elemento que reduz. Agente redutor, buscar o elemento que oxida, tá? Então, a gente tem aqui que elementos, né? Então, a gente tem o elemento hidrogênio, enxofre, bromo e oxigênio, tá? Hidrogênio, enxofre, bromo e oxigênio. Desses 4 elementos, tá? Hidrogênio, enxofre, bromo e oxigênio, você tem esses dois aqui que tem NOx fixo, né? Com exceção, o hidrogênio sempre será mais um, com exceção dos hidretos, que não é o caso aqui, hidreto metálico, quando estiver ligado à família 1A ou 2A, né? O oxigênio vai ser menos 2, com exceção dos peróxidos ou superóxidos, também que não é o caso aqui, ou ligado ao flúor, tá? Então sobra esses dois carinhas aqui que podem variar o NOx, tá? Então aí fica a anteninha ligada, né? Então a gente vai procurar aqui, vamos focar nesses dois elementos, tá? O hidrogênio aqui mais 1 vezes 2 mais 2, então enxofre será menos 2, tá? O enxofre aqui será quanto? O oxigênio menos 2 vezes 4 menos 8, aqui já está somando mais 2, então o enxofre vai ser mais 6, ok? O bromo eu vou fazer aqui de vermelho. Então, bromo aqui, uma substância simples é 0. E aqui ligado ao hidrogênio, que é mais 1, será menos 1. Beleza? Observem que esses coeficientes aqui, 4, né? 8, eles não influem na determinação do NOx, tá? Então, vocês só vão observar a fórmula molecular da estrutura. O coeficiente, né, da reação não influi na determinação do NOx, beleza? Então, o que é que a gente observa aqui do bromo numa substância simples para o ácido bromídrico? Que ele está diminuindo o seu NOx, então ele está reduzindo. Opa, encontrei a substância que está reduzindo. Então, essa substância será o que? O agente oxidante, beleza? E aqui, do H2S para o ácido sulfúrico, né? Do ácido sulfídrico para o ácido sulfúrico, a gente tem um aumento do NOx. Então, a gente tem aqui uma
oxidação, tá? Se a gente tem oxidação, a gente encontra, portanto, agente redutor, beleza? Então, vamos lá. Agora aqui, bom, oxidante e redutor, então vou escrever aqui, agente oxidante, a espécie que reduz, que é o bromo, tá? Agente redutor é a espécie que oxida, que aqui a gente encontrou o H2S, ok? Bom, então vai ser Br2 e H2S, nessa ordem, né? Então, Br2, H2S, Br2, H2S. Bom, o agente oxidante, ele perde ou ele recebe elétrons, né? E o agente redutor, recebe ou perde elétrons? Aí você vai para pensar. Bom, eu encontrei aqui que o Br2, né, que é o agente oxidante, que eu já tenho certeza que é ele, agora eu vou verificar se ele perde ou se ele ganha elétrons, ele está saindo de 0 para -1. Então, concorda comigo, se ele tem 0 e vai para -1, ele ganhou uma carga negativa. Carga negativa, lembra, é o quê? Elétron, né? Então, quando a substância ele ganha elétron, ele adquire carga negativa. Então, ele está o quê? Recebendo elétrons, tá? Então, o H2S vai ser o contrário, ele está saindo de -2 para +6, então ele está perdendo elétrons, ele está doando elétrons, ok? Então, a alternativa correta será essa aqui. Bom, pessoal, a oitava questão, ela fala do processo do ciclo do nitrogênio, né, na natureza, tá? Então, são as reações que o nitrogênio sofre, né, na natureza, tá? Então, o ciclo do nitrogênio, tá, que também é estudado na biologia, ele está caracterizado aqui nesse esquema, né? Então, a gente vai atrás de descobrir quais são as etapas que ocorrem redução ou oxidação, né? Para a gente definir aqui qual é a resposta correta, tá? Então, vamos lá. Primeiro ciclo, né? Então, a gente obedece aqui o sentido da certo, o que está antes é reagente, o que está depois é produto, né? Então, aqui, primeira etapa, você tem o N2, substância simples, então, NOx é 0, tá? Aqui, NOx, né? Esse X está fora do parênteses, então, dentro do parênteses, você tem um nitrogênio para cada oxigênio. Se um oxigênio é -2, então o nitrogênio será mais 2, tá? Segunda etapa, para o nitrato aqui tem oxigênio que é -2 vezes 3, -6, para a soma dá -1, então o nitrogênio vai ser mais 5, né? A etapa 5, né? Da amônia aqui, ó, NH3, hidrogênio mais 1 vezes 3 mais 3, então nitrogênio tem que ser -3, tá? Então, eu determinei aqui nesses 4, eu vou fazer a questão sem saber o que é uma proteína, é possível, tá? Depois eu explico o que é. Então, vamos lá. Redução na etapa 1, não, aqui há um aumento, né? Então, é uma oxidação, tá? Uma oxidação. Oxidação na etapa 5. Etapa 5, essa aqui, né? Ok. Está saindo de -3 para +5, certo? Oxidação aqui
de menos 3 para mais 5. O NOx do nitrogênio ele é variável, né? A gente observou aqui 4 NOx e pode ter outros, tá? Diferentes. Nesse caso aqui, na etapa 5, eu tenho exatamente o menor NOx que o nitrogênio pode ter e o seu maior NOx. Por quê? Porque o nitrogênio ele é elemento da família 5A, ou 15, né? E aí ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para ele adquirir estabilidade, ou ele recebe, né, 3 elétrons para ficar com 8, tá? Ou ele vai perder os 5 para ficar com a última camada completa, tá? Então aqui, ou ele perde 5, ou ele ganha 3. Então aqui é o NOx mínimo do nitrogênio e aqui é o NOx máximo, tá? Beleza? Então, um detalhe aqui que a gente observa nessa etapa 5, né? Ele está saindo do menor NOx, que é menos 3, e partindo para o maior NOx, que é mais 5, tá? Então, aqui está correto. Essa aqui está falsa, né? Oxidação em todas as etapas, eu não posso garantir por enquanto, porque eu ainda não sei o que acontece aqui nas etapas 3 e etapa 4. Então, vou deixar aqui a interrogação. Redução em todas as etapas, não. Né? Então, aqui ocorreu oxidação, aqui de menos 3 para 0 também está acontecendo uma oxidação. Tá? Aqui de mais 2 para mais 5, aumento do NOx também é uma oxidação. Então, com certeza não é uma redução em todas as etapas. Redução na etapa 6 essa aqui também não é. Está acontecendo uma oxidação, né? Então, só para garantir. Então, entre uma dúvida, né, uma que você tem dúvida e outra que você tem certeza que é uma oxidação, marcaríamos, né, essa opção aqui, ok? Mas vamos verificar por que a proteína, ela, ela, como é que seria a estrutura da proteína e como é que o NOx do nitrogênio se encontra nesse tipo de molécula, né? Então, a proteína é formada por aminoácidos, tá? Aminoácidos é uma função, tá? Da química orgânica, que a gente tem uma cadeia carbônica, certo? Uma cadeia carbônica grande ou pequeno, tá? Então a gente tem os aminoácidos como se fossem os tijolinhos. A união desses aminoácidos vão formar as proteínas, que são cadeias bem maiores, tá? Que podem ter centenas ou milhares de átomos, tá? Então aqui, esse carbono, ele vai ter o grupamento amina, tá? E esse outro carbono aqui teria o grupamento ácido carboxílico, tá? Então lá em química 5 e química 6, quando a gente estuda orgânica, vocês vão verificar que essas funções oxigenadas, no caso do ácido carboxílico, e nitrogenadas, no caso da amina. Tá? Então, uma função que é o aminoácido, ela tem a amina e o ácido. Tá? Então, se eu colocar aqui a ligação, né? NH2, tá? O nitrogênio, ó, tem um par de elétrons livre, né? Ele tem um par de elétrons livre, ele faz uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui, né? Para adquirir estabilidade. Então ele tem um par de elétrons livre e essas três ligações aqui dá ele 3 elétrons, né? Então ele fica com 8, tá? Então, pela fila de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. A gente tem que o nitrogênio ganha tanto do carbono quanto do nitrogênio. Então, ele ganha esses elétrons aqui nessa disputa por eles, né? Então, o nitrogênio aqui vai ter 8
elétrons, né? 2, 4, 6 e 8. Então, o NOx do nitrogênio aqui será menos 3, tá? Então, aqui nas proteínas, o NOx será menos 3. Então, a etapa 3 é a etapa que acontece a redução. Tá? Então, observa aqui ó, que está saindo o NOx máximo para o NOx mínimo novamente. E aqui na etapa 3 nós temos uma redução. Tá? Redução. E daqui das proteínas para amônia, na etapa 4, nem está acontecendo oxidação nem redução. O NOx do nitrogênio se mantém. Beleza? Então aqui a gente tem certeza que está errado por causa dessa etapa e dessa. Porque nem todas as etapas acontecem a oxidação. Tá? A questão 9 também é uma questão em que a gente vai determinar o NOx de cada elemento e verificar aquele que oxida para encontrarmos quem é o agente redutor. Então, novamente aquela observação, né? Se eu quero o agente redutor, eu vou atrás da espécie que tem o elemento que oxida, tá? Então, vou reescrever aqui a equação, tá? Bom, antes de escrever a equação, né? Equação grande, né? 3 reagentes, 5 produtos, pode gerar um pouco de confusão. Então, vamos excluir, assim, de cara, elementos que a gente sabe que não vai variar o NOx, né? Então, potássio, numa substância composta, ele sempre será mais um, tá? O cromo não tem regra, então ele é variável, né? O oxigênio ele é menos 2, com exceção de quem? Dos peróxidos, superóxidos, né? Ou ligados ao flúor. Sódio também na mesma família do potássio vai ser mais um, né? O carbono, o carbono pode variar o NOx, tá? O oxigênio menos 2 e o hidrogênio mais um, né? Com exceção dos hidretos metálicos, né? Quando ele estiver ligado a metal alcalino ou alcalino terroso, tá? Então aqui a gente já reduziu bastante a possibilidade de elementos que podem sofrer redução ou oxidação. Então vou focar minha atenção nesses dois elementos aqui, ó, tá? No cromo e no carbono, tá? Então, se eu quiser escrever só as fórmulas que tem esses dois compostos, melhor ainda, tá? Então vou escrever aqui a equação novamente, ó. K2Cr2O7 de cromato de potássio, reagindo com Na2C2O4, que é o oxalato de sódio, reagindo ainda com ácido sulfúrico, né? Isso aqui vai produzir, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, já para ficar correspondente, eu vou colocar esse que tem o cromo aqui já embaixo do cromato, tá? Então aqui, ó, Cr2SO4 3, né? Mais o CO2, né? Aqui a gente pode ordenar os reagentes ou produtos na ordem que a gente quiser, tá? Não faz diferença. Os outros reagentes que... faltou o enxofre também, né? Já já eu falo sobre enxofre. Mais K2SO4 mais Na2SO4 mais água, tá? Tá? Então, o enxofre,
ele aparece aqui, ele possui sim um NOx variável, tá? Mas observem que o enxofre, ele aqui no ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico, quando ele for ionizado, gerando o íon sulfato, ele vai perder 2H+, né? Então a carga do sulfato aqui vai ser -2, tá? Então esse vai ser o ânion formado. E esse ânion formado vai estar presente aqui, aqui e aqui, certo? Então observem que o sulfato ele estava presente no reagente e ele não muda de carga quando passa para os produtos. Então quer dizer que aqui o enxofre sempre vai estar no estado de oxidação que, ó, se o oxigênio é -2 vezes 4, -8 para a soma dá -2, então o enxofre tem que ser mais 6. Ok? Então, beleza, tinha faltado enxofre, eu mostrei aqui porque que ele não vai variar o NOx, né? Então vamos lá, para os elementos que a gente está atrás, né? Então o cromo aqui, ele está ligado ao oxigênio e potássio, potássio mais 1 vezes 2 mais 2, oxigênio -2 vezes 7 -14, -14 tem que anular com mais 14, já tem mais 2, aqui vai ser mais 12, mais 12 dividido por 2, mais 6. Aqui embaixo, ó, aqui o 2 sobe para cá, vai ser a carga negativa do sulfato, que é 2 menos, né? E o 3 vai ser a carga positiva do cromo, tá? Então aqui vai ser 3 mais, né? Então o NOx aqui do cromo vai ser mais 3, certo? Aqui era mais 6, passou para mais 3. Então aqui eu encontrei a espécie que reduz. Então o cromo reduz. Então essa substância aqui seria o agente oxidante, tá? Bom, o carbono, aqui no oxalato de sódio, ele está ligado ao oxigênio que é -2, vai dar -8, né? O sódio mais 1 vezes 2 vai dar mais 2, então aqui tem que ser mais 6 dividido por 2 vai dar mais 3, tá? Aqui o oxigênio -2 vezes 2 -4, -4 vai anular com mais 4. Bom, então aqui a gente acha quem está oxidando, né? Então, consequentemente, o agente redutor será o, né? Risquei demais. Esse cara aqui, né? O oxalato de sódio, Na2C2O4, beleza? Vamos lá para a última questão, que também é uma questão em que eu vou verificar qual é os elementos que oxidam, que reduz, quem é agente oxidante, tá? Então vamos lá. Ó, que elementos a gente tem aqui? A gente tem o potássio, que é mais 1, né? A gente já explicou. O oxigênio -2 também. O hidrogênio mais 1. Opa, então dessa forma só restou quem? O iodo. O iodo é o único elemento aqui nessa equação que pode variar seu NOx, tá? Então, potássio aqui ele é mais 1, aqui mais 1, oxigênio aqui é -2, aqui é -2, -2, hidrogênio aqui é mais 1, aqui é mais 1. Então, eu vou descobrir qual é o NOx do iodo. O iodo, numa substância simples, né, qualquer substância simples, o NOx é 0. Aqui, como o potássio é mais 1, o iodo será -1. Aqui o oxigênio é -2 vezes 3, -6, então o potássio já é mais 1, fica faltando mais 5, né? Então o iodo aqui vai ser mais 5.
beleza? Então a gente percebe que o iodo está reduzindo para iodeto de potássio e ao mesmo tempo ele está oxidando para iodato de potássio. Tá? Então aqui o iodo tanto é agente redutor como agente oxidante, tanto é a espécie que reduz como a espécie que oxida. Tá? Então nesse rearranjo atômico aí, nessa reação, você vê que o iodo, uma parte do iodo recebeu elétron e outra parte do iodo ganhou elétrons. Quer dizer, perdeu elétrons. Então uma parte recebe e outra parte perde elétrons, né? Recebe quem reduz e perde quem oxida. Beleza? Então vamos lá. Verificar aqui as alternativas. Então a primeira alternativa diz que o hidrogênio oxida, mais um, falso, né? O potássio não vai sofrer redução, né? Ele só poderia sofrer redução se eu observasse aqui o potássio sólido ou potássio sozinho aqui na fórmula do lado dos produtos, né? Mas não é o caso, beleza? É uma reação de autooxidação ou desproporcionamento. Essa é a alternativa correta, tá? Então, está acontecendo uma autooxidação. O iodo oxida a si mesmo, né? Então, é uma reação em que acontece o desproporcionamento, né? Beleza? Então, aqui, o KOH não é agente oxidante. Para ser agente oxidante, ele teria que reduzir, né? Enquanto o KI é o agente redutor. Então, observação aqui que nenhum produto pode ser agente redutor ou agente oxidante. Então, nunca você vai ter como resposta o agente redutor, agente oxidante como um produto. Sempre será um reagente, ok? E essa última opção a gente vai ver na quarta semana, né, quando a gente estudar o balanceamento. Tá? Então a gente vai estudar o balanceamento por tentativas, método algébrico e o terceiro que é de Oxy, pelo método de Oxy-redução. Tá? Então quando a gente aprender, certo? A gente faria esse tipo de questão aqui. Mas por enquanto a gente tem certeza aqui em marcar essa alternativa correta, porque o iodo está se oxidando, né? Uma autooxidação. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida sobre essas questões ou outras mais, estarei à disposição. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.